O que é que muda ou não muda nas relações bilaterais Brasil-Estados Unidos, depois da eleição? Com a vitória do Obama, muda muito pouca coisa e acho que essa não mudança é bem vista pelo Itamaraty, pela presidência brasileira. Na verdade, nos últimos anos a gente teve uma aproximação muito positiva dos dois lados, você tem diálogos estratégicos em várias áreas, o presidente Obama visitou o Brasil, a presidente Dilma visitou os Estados Unidos no começo do ano, e em áreas específicas como ciência e tecnologia, inovação, você tem acordos na área de biocombustíveis, você tem acordos na área aeronáutica e aeroespacial. Então essas tendências de cooperação vão continuar. Isso é positivo. Um outro exemplo grande é o programa Ciências Sem Fronteiras, né? A gente tem mandado muitos estudantes para os Estados Unidos. Então é visto como positivo de maneira geral. Agora, do ponto de vista da política externa brasileira, o Brasil se relaciona, se a gente listar os 20 principais países islâmicos, o Brasil se relaciona com os 20. Né? Isso contribui para uma relação melhor com os Estados Unidos, que poderiam ver o Brasil como um eventual parceiro em negociações, ou ao contrário, é um complicador? Você teve um período aí de acirramento nessa relação Brasil-mundo árabe. No episódio em 2010, por conta da negociação do acordo Irã-Brasil-Turquia, houve uma falha na percepção em Washington, não sabia exatamente da onde esses incentivos estariam vindo para a participação do Brasil. Depois disso, essa relação se acalmou. A relação entre o presidente Obama e a presidente Dilma não se dá em relação ao mundo árabe, por falta de interesse dos Estados Unidos e por um pragmatismo da própria presidente. Acho que nisso ela tem um perfil um pouquinho diferente do presidente Lula. Ela não está muito interessada, ela está interessada nas disputas na OMC, no problema cambial, não necessariamente no que está acontecendo no Oriente Médio. Agora, na última semana, os dois candidatos, tanto o Romney como o Obama, de maneira diferente, disseram a mesma coisa sobre a América Latina, que deve ser visto como um valor estratégico, usaram essa expressão, porque representa um mercado em expansão e ascendente. Na prática, isso significa o quê com o Obama, por exemplo? Na prática, isso já vinha acontecendo. Né? O Romney veio com esse discurso, foi ele quem veio com esse discurso da América Latina mais forte, e na minha interpretação é porque ele tinha que falar da América Latina de alguma maneira. E ele não podia entregar nada em imigração. Ele estava com as mãos atadas por conta do partido em imigração, então ele tentou incluir o eleitorado latino de alguma maneira. Se você olhar para a administração Obama, você já tem essa aproximação com a América Latina, principalmente na área comercial. O Obama aprovou um acordo de livre comércio com a Colômbia, aprovou um acordo de livre comércio com o Panamá. A América Latina é parte dessa pauta de aumento das exportações dos Estados Unidos para fugir da crise, e isso deve continuar. Agora, se a gente pensar, olhando para um cenário estritamente estratégico, né? O Atlântico Sul voltou a ser ou seja, estava virtualmente não era uma prioridade estratégica desde o fim da Segunda Guerra Mundial, 70 anos, né? Volta a ser agora, há novas preocupações, principalmente por conta da existência de recursos naturais importantes, não apenas no mar, mas, por exemplo, o próximo mineral importante, o próximo material importante na área de comunicações e de informática é o nióbio, 80% dele estão em território brasileiro. Você tem essa preocupação, você tem um reaparecimento do Atlântico Sul como uma área estratégica, um pouco por parte dos Estados Unidos, principalmente por parte dos europeus. Os europeus estão muito preocupados com o que acontece aqui, até porque esse tráfego na linha do Atlântico, na entrada do norte da África, é rota de tráfico de drogas, é rota de imigração ilegal, prostituição, crianças. Então, você tem também uma preocupação estratégica reaparecendo. Mas nessa área, as perspectivas para a cooperação, lógico, né, dadas as devidas proporções da Marinha Brasileira em garantir o controle do território marítimo, as perspectivas para a cooperação são razoavelmente boas.